Fala pessoal, eu sou o Christopher. Hoje eu vim falar sobre a região da Nova Faria Lima e da Chucre Zaidan. Eu vou fazer uma comparação entre essas duas regiões, mostrar as principais tendências, qual que é o comportamento dessas duas regiões. Se você quiser saber mais informações, fica até o final desse vídeo. Bom, então como a maioria de vocês já sabe, a Buildings monitora todos os prédios de escritórios em 17 cidades no Brasil e também a cidade de Santiago, no Chile, além de todos os condomínios logísticos do Brasil. Hoje eu vim trazer um recorte específico aqui na cidade de São Paulo sobre as regiões da Chucre Zaidan e da Nova Faria Lima. Eu vou trazer para vocês algumas comparações, algumas semelhanças também entre essas duas regiões e mostrar como que é o comportamento e as tendências dessas duas regiões quando nós olhamos uma em relação à outra. Então é importante a gente entender de forma macro os dois mercados. Então quando a gente pensa no mercado de lajes corporativas, aqueles prédios com conjuntos acima de 100 metros quadrados, hoje a região da Chucre Zaidan tem 47 prédios com um estoque de 990 mil metros quadrados. Nesse número estão incluídos os prédios A, B e C, os prédios AAA, todos esses prédios que têm o perfil de conjuntos grandes, de lajes corporativas. E a região da Nova Faria Lima é uma região um pouco maior, tem 131 edifícios com estoque de 1.354.000 metros quadrados, também nesse recorte de prédios A, B e C. Desses mercados, a região da Chucre Zaidan tem 31 edifícios de alto padrão, os considerados classe A, que dá um estoque de 850 mil metros quadrados. Então isso representa hoje 85% do estoque da região é de edifícios de alto padrão. E a região da Nova Faria Lima tem hoje 46 edifícios com estoque de 938 mil metros quadrados, que dá um percentual aí de 70% do mercado da região em edifícios de alto padrão. O que a Chucre Zaidan é maior do que a região da Nova Faria Lima são especificamente em edifícios AAA. Nesse mercado de edifícios AAA, a região da Chucre Zaidan hoje tem 16 edifícios com estoque de 621 mil metros quadrados. Já a região da Nova Faria Lima tem 11 edifícios com estoque de 395 mil metros quadrados. Então hoje a Chucre Zaidan é a região de São Paulo com a maior concentração de edifícios AAA. Quando a gente analisa nesses mercados, e aí eu estou entrando especificamente não nos AAAs, mas nos edifícios de alto padrão como um todo, dois índices que são muito importantes, que meio que determinam o comportamento desses mercados, são a taxa de vacância e a média de preços. E esses números são bastante interessantes quando a gente compara uma região com a outra. Acho que daí dá para tirar diversas análises. Então hoje a região da Chucre Zaidan, nesse universo de edifícios de alto padrão, tem uma taxa de vacância em 33%, e isso é o fechamento do quarto trimestre de 2021, com uma média de preços de R$ 96 por metro quadrado. Já a região da Nova Faria Lima, ela fechou o quarto trimestre de 2021 com uma taxa de vacância de menos do que 5%, 4,8%, 4,9% de vacância, já com uma média de preços de R$ 161 por metro quadrado. Então esse comportamento das duas regiões é muito interessante porque a gente consegue olhar as duas regiões e ver que, apesar delas terem a mesma qualidade, talvez, de edifícios, e a Chucre Zaidan até ter essa relevância do ponto de vista de estoque de edifícios de alto padrão, o comportamento das duas já não é o mesmo no que diz respeito à ocupação, taxa de vacância, absorção e preços. Então isso é muito interessante, eu acho que vale a pena a gente olhar para a plataforma do CRTU para a gente poder ver historicamente o comportamento dessas duas regiões e tentar entender um pouquinho como isso funciona. Bom, então olhando aqui eu fiz um recorte desde 2019 até o fechamento do quarto trimestre de 2021. Aqui em cima a gente acompanha aqui a região da Chucre Zaidan para os edifícios de alto padrão e embaixo a região da Nova Faria Lima. Então tem alguns pontos de atenção aqui que eu queria mostrar para vocês. O primeiro é em relação ao estoque, novo estoque e atividade construtiva. Quando eu olho a região da Chucre Zaidan, aqui já tem um número bastante expressivo de novo estoque, de estoque existente. Quando eu olho que no primeiro de 2019, a região tinha 715 mil metros quadrados de edifícios de alto padrão e no fechamento do quarto de 2021, ela fechou com quase 850 mil metros quadrados, ou seja, um acréscimo de 135 mil metros quadrados. Só esse número de 135 mil, ele já representa uma taxa de vacância de aproximadamente 20% em relação ao estoque. Então, se a gente pensa que
do primeiro trimestre de 2019 foram acrescentados mais esse volume de metros quadrados no estoque, só aí a taxa de vacância ela já sofreria bastante alteração. Quando a gente compara aqui com a região da Nova Faria Lima, a gente percebe que esse estoque ele não variou tanto. Ele veio de 926 mil e fechou o último trimestre de 2021 com 938 mil. Então ela é uma região que ela não tem um impacto tão grande de novas entregas. Olhando aqui especificamente na coluna de novo estoque, a gente consegue ver que em vários trimestres aqui, inclusive de 2020 para cá, houveram entregas expressivas. Então isso já representa um impacto grande na taxa de vacância. Olhando especificamente para a taxa de vacância, a gente consegue olhar, né, e observar que em 2019 até 2020, a Chucri Zaidan vinha numa tendência de queda até o primeiro trimestre de 2020. Então, se essa tendência continuasse, mesmo com o novo estoque que viria para frente, provavelmente essa região ela se manteria estável nessa taxa de vacância em 10% ou ela aumentaria um pouquinho. Mas não foi isso que aconteceu ao longo dos trimestres do segundo tri, a partir do segundo trimestre de 2020 até agora. Já na região da Faria Lima, ela teve praticamente a mesma tendência, só que com uma observação, que a tendência de queda da Faria Lima até 2021 já estava trazendo ela para o patamar menor do que 3% de vacância. Então isso, a gente entende que uma taxa de vacância saudável para o mercado, né, onde as condições comerciais não estão nem tão pró-proprietário, nem tão pró-inquilino, a gente entende que é uma taxa de vacância em 10%. E de 2019 para cá, a taxa de vacância da Nova Faria Lima nunca chegou em 10% e ela vinha numa tendência de queda até menos do que 3% até o primeiro trimestre de 2020. Então isso é um número bastante relevante para esses dois mercados quando a gente compara um com o outro. É isso também que afeta diretamente os preços. Dá para observar aqui que quando a Nova Faria Lima estava em tendência de queda, os preços eles estavam numa tendência aqui de aumento, né? E esse aumento persistiu porque a taxa de vacância nunca aumentou expressivamente, principalmente porque ela não teve tantas entregas. Teve aqui em 2020, no terceiro tri, a entrega do Birman 32 e mais o Século 2, se eu não me engano, mas não foram entregas que impactassem muito o mercado, ainda mais o Birman 32, que a gente sabe que performou muito bem aí ao longo desse tempo, né? Já na região da Chucri Zaidan isso não aconteceu, porque a taxa de vacância, quando ela estava prestes a bater aqui os 10%, quando bateu, na verdade, né, 10,53% de vacância no primeiro trimestre de 20, logo ela já voltou a ter uma vacância acima de 10%, e isso a gente sabe que impacta diretamente na média de preços. Então os preços não conseguiram subir expressivamente, apesar deles terem subido um patamar aí em relação ao ano de 2019. Então é bem interessante a gente conseguir olhar esses números, né? E eu queria trazer aqui alguns pontos relevantes para o mercado que aconteceram no ano de 2021. Nós tivemos nas duas regiões, tanto na Chucri Zaidan como na Nova Faria Lima, várias transações importantes para o mercado, tanto de compra e venda como de locação. Então a gente poderia destacar na região da Chucri Zaidan a aquisição daquele pool de fundos do Quineia, do Safra e do BTG aqui dos edifícios do Rocha Verá. Também tiveram as torres do Parque da Cidade, que várias empresas também compraram. BR Properties comprou, outras empresas também compraram. Então isso foi bem relevante no ano de 2021. Foi um volume aí de mais de 80 mil metros quadrados dessas aquisições. Também a região da Nova Faria Lima tiveram várias aquisições importantes, principalmente no que diz respeito a preço. Então a gente teve lá o portfólio que a Brookfield comprou da Sim PropTech. Também tivemos o fundo do Blue Macau junto com a Catuaí, que comprou algumas lajes ali no Pátio Malzone. E o que chamou a atenção nessas movimentações, nessas transações na Nova Faria Lima, foram os preços, que já são patamares acima de R$36 mil por metro quadrado, que para o nosso mercado a gente sabe que é um número bastante relevante. Além disso, tiveram várias locações também relevantes nos dois mercados. Então, no Parque da Cidade tiveram várias locações grandes, a Odebrecht alugou, outras empresas também alugaram, com gás, com locações grandes, acima de 4 ou 5 mil metros quadrados. E lá na Nova Faria Lima
Também a região recebeu vários novos inquilinos. O Birman 32 talvez tenha sido o prédio que mais recebeu inquilinos nesse período. Então é uma região que a gente sabe que ela tem performado bem, mesmo com uma taxa de vacância bem baixa, mas o pouco que tem em estoque, ela consegue performar bem e consegue performar bem em preço principalmente. Bom, outro dado importante da gente falar sobre essas duas regiões é em relação aos fundos de investimento imobiliário. Então, tanto para quem investe como quem acompanha, eu acho que é interessante a gente olhar para esse mercado e entender como que os fundos se comportam nessas duas regiões. Hoje, na Shukri Zaidan, existem 8 fundos de investimento imobiliários que possuem ativos em 12 prédios. Nesses 12 prédios, os fundos somados possuem 200 mil metros quadrados. Na região da Nova Faria Lima, 5 fundos de investimento imobiliário possuem ativos em 5 prédios, que dá um estoque de mais ou menos 36 mil metros quadrados. Dá para entender que a Nova Faria Lima tem um perfil de propriedade muito mais institucional, fora da estrutura de fundos imobiliários, do que a região da Shukri Zaidan. Um outro dado importante é a taxa de vacância nesses fundos. Na região da Shukri Zaidan, o portfólio de ativos dentro da estrutura de fundos imobiliários tem hoje uma taxa de vacância de 16%. Se a gente for lembrar a taxa de vacância do mercado geral de 33%, esse valor está bem abaixo do mercado. Então, os fundos têm performado melhor, os ativos que estão na estrutura de fundos têm performado melhor no que diz respeito à taxa de vacância. Na região da Nova Faria Lima, existe até uma pegadinha, porque um dos fundos imobiliários ele possui um prédio em construção e esse é o único ativo que tem disponibilidade, ou vai ter, na verdade, né, assim que ele for entregue. Todos os outros edifícios, todos os outros prédios que estão na estrutura de fundos imobiliários estão locados, então não existe vacância no portfólio dos fundos imobiliários que têm ativos na Faria Lima. Bom, então, quando a gente compara essas duas regiões, quais análises a gente pode tirar disso, né? O que a gente pode concluir dessas informações quando a gente compara uma com a outra? Foi até o objetivo da gente era de provocar mesmo essa discussão, essa conversa, olhando principalmente esses pontos discrepantes, como a gente olha a taxa de vacância, os preços e tudo mais. Então, assim, é claro para a gente, até olhando para o sistema historicamente, que a região da Nova Faria Lima é uma região que performa super bem, é de fato o principal centro comercial financeiro da cidade, então praticamente todo mundo quer estar na Nova Faria Lima, mas fato é que não tem mais espaço. Essa taxa de vacância abaixo de 5% é uma taxa de vacância muito pequena, não existe um potencial construtivo muito grande na região, então isso deve fazer, na verdade, com que os preços aumentem cada vez mais, que a escassez de espaço ela venha mais rápido. Então, obviamente, isso faz com que outras empresas com que as empresas que estão lá e outras empresas comecem a olhar para as regiões que estão no entorno, e uma delas é a região da Shukri Zaidan. Na região da Shukri Zaidan, a gente já consegue ver talvez um pouco diferente do que a Nova Faria Lima. Já é uma região que tem muito espaço, tem um potencial de construtivo muito grande, com vários empreendimentos de alto padrão sendo entregues nos próximos anos. E o preço é atrativo. Então, para várias empresas que já fizeram essa movimentação, outras têm feito agora essa movimentação de migrar do centro aqui para a região da Shukri Zaidan, e a gente vê isso como uma tendência para os próximos trimestres, de que essa região ela continue crescendo, continue aumentando em preço, a taxa de vacância caindo um pouco, apesar das novas entregas. Então, no mercado normal, a gente aposta que a Shukri Zaidan vai ser muito em breve a bola da vez do mercado. Bom, então essa era um pouco da análise que a gente queria trazer, comparando essas duas regiões, um pouco de provocação também em relação a essas comparações que a gente veio trazer. É a nossa intenção trazer mais análises assim, comparando regiões, comparando cidade com outras cidades também. Então, se você gostou, comenta aqui nesse vídeo, a gente sempre responde as perguntas e nós nos vemos nos próximos vídeos.